Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no quarto domingo da Páscoa, dia 21 de abril, o domingo do Bom Pastor. Hoje nós celebramos também a 61ª Jornada Mundial de Oração pelas Vocações. E nós capuchinhos celebramos o dia de São Conrado de Parza. Ele viveu de 1818 a 1894. Nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e que não é dono das ovelhas, quando vê o lobo chegar, foge e deixa as ovelhas, e elas são atacadas e dispersadas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem, como o Pai me conhece e eu também conheço o Pai. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não estão neste redil. Irei buscá-las. Elas ouvirão a minha voz e me seguirão. E haverá um só rebanho e um só pastor, porque eu dou a minha vida por minhas ovelhas. Eu entrego a minha vida por as minhas ovelhas. Ninguém a tira de mim, porque eu tenho o poder de entregá-la e também de recuperá-la novamente. Eu sou o bom pastor das ovelhas, e quem ouve a minha voz e me segue terá a vida eterna, e eu dou a vida por minhas ovelhas. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos uma liturgia fecunda de sentido espiritual para a nossa caminhada. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar novamente um testemunho muito forte do apóstolo. O apóstolo vai dizer: vocês mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou. Ele está glorificado e nós somos testemunhas. Por isso, todo o bem que nós realizamos, nós o fazemos em nome de Jesus, é no nome daquele que ressuscitou, aquele que vocês crucificaram, que ressuscitou e que Deus glorificou. É em nome dele que nós agimos. Na segunda leitura, o apóstolo João vai nos convidar a contemplarmos o amor a Deus e o amor de Deus. E diz ele: filhinhos, veja que grande presente Deus nos deu, de sermos chamados seus filhos, e nós o somos. Nós somos filhos de Deus, não somos somente criaturas de Deus, mas somos filhos, e somos filhos também em Jesus de Nazaré. O Evangelho é uma figura simbólica muito forte, e que depende também de 3 palavras importantes para que a gente possa compreender bem o sentido dele: a presença, a existência e a coexistência. Esse conhecimento que Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, é um conhecimento que nasce da experiência, que nasce também da existência e que nasce também da coexistência. Por isso ele vai dizer: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, porque eu convivo com elas e elas convivem comigo. Nós existimos juntos. Por isso eu tenho que protegê-las, porque eu sou o pastor delas. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ser pastor é cuidar, é proteger, é alimentar, é acalentar, é buscar quando se perde. Por isso Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas, porque é próprio do pastor entregar a sua vida. É próprio do pastor doar a sua vida. Como um pai e uma mãe que doam suas vidas por causa dos seus filhos, Eles abrem mão, às vezes, de conforto,
abrem mão de coisas que eles gostariam de fazer para que os filhos possam ter um futuro melhor. E Jesus vai dizer: aquele que não é pastor é um mercenário. Um mercenário. Ele não é pastor, ele não é dono da ovelha, por isso ele não se preocupa com a ovelha. Isso é triste, isso é muito triste. Isso é muito triste quando nós temos um pai e uma mãe que é um mero reprodutor, mas não leva em conta uma paternidade, uma maternidade responsável. É um mero reprodutor. Isso também é muito triste quando nós temos também os nossos pastores, os nossos padres, que também eles não são mais capazes de doar suas vidas por causa das ovelhas, de sofrer por causa das ovelhas, porque está na índole do próprio sacerdócio oferecer-se. Como Cristo se ofereceu, nós também nos oferecemos. Como Cristo se doou inteiramente para nós, um pastor também da Igreja Católica é convocado a se doar plenamente para o povo. Mas quando ele não tem essa compreensão de pastor, então ele vira um mercenário, como aqueles que querem viver da lã e do sangue e da carne da ovelha, e são incapazes de se doar, são incapazes de se sacrificar, porque eles não se importam com a ovelha. Jesus vai dizer: ele é mercenário, ele não é pastor, ele não é dono da ovelha. Por isso, quando ele vê o lobo chegar, quando ele vê o sofrimento chegar, quando ele vê a perseguição chegar, quando ele vê o dinheiro acabar, então ele parte. Ele vai embora e deixa a ovelha abandonada para ser destroçada pelo lobo. Jesus diz: eu sou o bom pastor e dou a vida por minhas ovelhas. Eu tenho ovelhas, diz ele, que ainda não estão nesse redil, e eu tenho que sair para buscá-las, e elas ouvirão a minha voz, e elas me seguirão, e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu acho bonito quando Jesus diz assim: eu conheço as minhas ovelhas. Evangelizar alguém é ser próximo a essa pessoa, é participar da vida da pessoa, é ter proximidade com a vida dessa pessoa e não um gestor de pessoas ou um gestor de empresas. Hoje nós estamos convertendo muitas vezes nossas pastorais em gestão de pessoas e gestão de empresas, mas sem nenhum envolvimento afetivo, sem nenhum envolvimento qualitativo com a vida e o sofrimento das pessoas. Isso não é pastorear, isso não é ser pastor. E daí então surgem os mercenários, que vão querer enriquecer-se às custas da ovelha, que vão buscar dinheiro e poder e projeção social às custas das ovelhas. E esse é o mercenário, que não conhece as suas ovelhas, elas são números. Aí as ovelhas são números, não tem nome, não tem cheiro. Eu conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem. Como o Pai me conhece e eu também conheço o Pai. Por isso eu dou a minha vida. Por isso eu entrego a minha vida. Por isso eu me sacrifico por elas, porque eu as conheço e elas também me conhecem. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa jornada mundial de oração pelas vocações, supliquemos juntos ao Senhor. Supliquemos que envie mais operários para a seara do Senhor, para a messe do Senhor. Supliquemos que envie mais casais que sejam verdadeiramente pastores de sua casa. Supliquemos que também envie mais sacerdotes, bispos que sejam pastores de sua igreja. Supliquemos que sejam homens e mulheres enviados que cuidem do nosso povo, principalmente na classe política, para que possa se doar, se entregar e se sacrificar em prol do nosso povo. Porque nós estamos vivendo um momento de vacas magras. Não temos mais homens públicos e mulheres públicas que se interessam, se importem e que sejam capazes de se sacrificar pelo nosso povo. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. São Conrado de Pazdan, rogai por nós. Paz e bem.